Bom pessoal, aqui é o Fernando, estou aqui para a gente gravar mais uma aula de física. Hoje, nessa aula, falando sobre as leis de Newton. Essa é a última parte do nosso material, do volume 1, né? E o que a gente vai comentar aqui hoje, o que a gente vai discutir aqui hoje, está aí a partir da página 51. Com todo mundo aí com o material em mãos. E vamos falar um pouquinho a respeito dessas três leis que são tão importantes aí para a gente ao longo do estudo dos movimentos, ao longo da mecânica de uma maneira geral. Bom, primeiramente, apresentando aqui as três leis, né? A gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, como também é chamado, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é o princípio da ação e reação. O nosso material ele traz aqui uma inversão entre a primeira, entre a segunda e a terceira, né, que ele fala primeiro da terceira para depois falar da segunda. Tá? Então é uma questão de apresentação, porque como a gente vai ver nos cálculos, aí, muitas vezes a solução de um problema que envolve segunda lei depende da terceira lei, então ele fez essa opção de apresentar falar da terceira lei primeiro e depois da segunda. Eu vou seguir a mesma ordem do nosso material para todo mundo aí acompanhar da forma correta. Tá? Então a gente vai falar a primeira lei, princípio da inércia, depois a gente vai ver a terceira e depois a segunda lá no final. Bom, mas vamos lá. Começando então com a primeira lei, ou princípio da inércia. Quem é que nunca viveu uma dessas duas situações aí? A gente está dentro de um carro parado e ele dá uma arrancada brusca e a gente é arremessado para trás. Ou, se a gente está dentro de um ônibus em movimento, dentro de um carro em movimento, o ônibus dá uma freada, a gente é arremessado para frente. Né? Então, é uma situação que acredito que todo mundo já deve ter vivenciado isso em algum momento. Mas por que isso acontece? Bom, isso tem a ver com a primeira lei de Newton, ou com o princípio da inércia. Mas para a gente poder chegar nessa lei, para a gente entender um pouquinho dessa lei, desse princípio, vamos voltar um pouquinho na história. Né? A busca por explicações, ou o estudo do movimento dos corpos, sempre foi motivo de interesse dos cientistas ao longo dos tempos. Né? Uma das primeiras teorias a respeito do movimento dos corpos foi proposta por Aristóteles, e ele dizia que só existe movimento enquanto houver uma força agindo sobre um corpo. A partir do momento que a força deixa de atuar, o corpo para de se mover. Só que o Aristóteles ele era um cientista que o que ele dizia era tido como verdade absoluta, e ele não era muito de testar as ideias dele experimentalmente. Então, quem fez esse teste, quem fez esses experimentos para testar se realmente essas ideias de Aristóteles eram verdadeiras, foi o Galileu. O Galileu pegou, né, essa teoria e foi testá-la experimentalmente para ver se realmente era assim que as coisas aconteciam. Ou seja, só vai haver movimento enquanto houver força, uma força agindo sobre um corpo. E o que, para surpresa dele, né, o que o Galileu percebeu, que ele constatou nos seus experimentos, para sua surpresa, é que se ele pegasse, né, dois corpos, um corpo, e colocasse ele em movimento sobre uma superfície bastante lisa, de forma que o atrito pudesse ser desprezível, mesmo depois da ausência de forças, o objeto continuava em movimento. Então, o Galileu constatou que, em determinadas situações, quando não tinha força resultante atuando sobre o objeto, esse objeto continuava em movimento, ele mantinha o seu movimento mesmo depois que a força deixava de atuar. Se a gente pegar, por exemplo, aí, um objeto em uma superfície de gelo, sobre um bloco de gelo, e a gente der um toque sobre uma superfície de gelo, falando da superfície de gelo, que o atrito é praticamente desprezível. Então a gente pegar um objeto e colocar sobre a superfície de gelo e der um toque sobre ele, aplicando uma força inicial sobre ele, ele vai começar a se mover, e a gente vai perceber que mesmo depois que a gente para de aplicar a força, ele continua se movendo, ele continua se deslocando. Então essa propriedade que os corpos têm, o Galileu chamou de inércia. Então a inércia é uma propriedade que todos os corpos têm de manter o seu estado de movimento. Né? Então, se ele estiver parado, ele vai continuar parado, e se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento. Né? Segundo esse princípio da inércia, essa propriedade, os corpos que estão em movimento, eles tendem a manter um movimento retilíneo e uniforme. Então, o Galileu ele constatou
essa propriedade de todos os corpos. O que o Newton fez foi pegar os estudos do Galileu e mais estudos dele próprio e enunciou isso como uma lei. Né? Ele fez isso valer para todos os corpos, né? Para todas as situações. Então ele enunciou isso como a sua primeira lei, o princípio da inércia, que é a propriedade que os corpos têm de manter o seu estado de movimento. Então, voltando aqui no nosso primeiro carrinho, nosso primeiro ônibus aqui, a pessoa ela estava parada dentro do ônibus e quando esse ônibus arranca bruscamente, por inércia, ela tende a continuar parada, ela tende a permanecer em repouso. Né? E na segunda situação, né, o ônibus estava em movimento e de repente ele dá uma freada brusca, que a gente tem uma aceleração setinho contrário, indicando que é uma aceleração negativa, o ônibus está sendo freado. Então, se ele estava em movimento em relação à Terra junto com o ônibus, desculpa, pessoal, se ele estava em movimento em relação à Terra junto com o ônibus, a sua tendência é de manter esse movimento. Então, quando o ônibus freia, né, o corpo, a pessoa, no caso aí, é arremessada para frente, tendendo a manter o seu estado de movimento. Então, isso é o que diz a primeira lei, ou o princípio da inércia, que, na ausência de forças, então, para que seja válido esse princípio, a gente não deve ter forças agindo sobre o corpo, ou a resultante delas deve ser zero. Tá? Então, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Tá? Então, se ele estiver em movimento, ele vai manter o movimento, mas não é qualquer movimento, como ele é rico. Se ele estiver em repouso, ele continua em repouso. O Galileu brincava que os corpos são preguiçosos, né? Eles tendem a manter o estado que eles se encontram. O que está parado tende a continuar parado, o que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, essa é a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Continuando aqui, a gente tem algumas aplicações. Né? Aqui a gente tinha um cavaleiro e seu cavalo, né, que estava em movimento. De repente, o cavalo dá uma freada brusca. A pessoa que estava em movimento em relação à Terra, por inércia, tende a manter esse estado de movimento e é arremessada para frente. Uma outra situação aqui, se a gente fizer um experimento desse, né, a gente colocar uma garrafa sobre uma folha de papel bem lisinha, bem né, de forma que o atrito seja praticamente desprezível, e a gente der um puxão brusco nessa folha, a gente vai perceber que a folha sai sem derrubar a garrafa. Isso porque, sendo essa folha bem lisa, de forma que o atrito seja praticamente desprezível, a resultante das forças que vai agir sobre esse sistema é nula, e aí vale o princípio da inércia. Na ausência de forças, o corpo está parado e tende a continuar parado. Então, a garrafa que estava em repouso, ela tende a continuar em repouso. Mais um aqui, né? A gente vê aí o carro em movimento, né? E com a pessoa dentro, essa pessoa também em movimento em relação à Terra. Então, quando esse carro vier colidir com alguma coisa, ou der uma freada brusca, como a gente falou, a pessoa vai ser arremessada para frente por inércia. E aí a gente tem uma situação interessante aqui. Como que a gente vai fazer para parar essa inércia? Bom, para a gente parar essa inércia, é necessária a intervenção de uma força capaz de vencê-la, né? E frear o corpo juntamente com o carro. Aí entra a utilização do cinto de segurança. Né? O cinto de segurança ele é importante no caso de um acidente ou de uma freada brusca, para que a pessoa não seja arremessada por inércia contra as partes frontais do veículo. Tá? Então a gente tem questões clássicas aí que sempre trazem esse tipo de pergunta. O uso do cinto de segurança está associado a qual lei de Newton? A primeira lei é o princípio da inércia, porque sem ele, no caso de um acidente, de uma batida, a pessoa seria arremessada, né, para fora do veículo, contra as partes frontais dele, por inércia. Okay? Então, essa é a primeira lei. Né? O princípio da inércia, que diz que, na ausência de forças, ou quando a resultante delas é igual a zero, o corpo tende a manter o seu estado de movimento. Se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Bom, essa primeira lei, ela nos leva à seguinte condição. Né? Então, primeiro, na ausência de forças,
né, que a primeira lei fala, quando a gente fala isso, quando a gente usa essa condição, a gente vai trabalhar, a gente vai pensar em situações de equilíbrio, na ausência de forças ou quando a resultante delas é igual a zero. Então, toda vez que falar isso, né, força resultante é igual a zero, ou não tem nenhuma força que age sobre o corpo, a gente vai imaginar, a gente vai considerar que esse objeto está em equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio ela é válida nessas situações, quando não há nenhuma força agindo sobre o corpo ou quando a resultante delas é igual a zero. E aí, a gente tem dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio pode ser equilíbrio estático, como o próprio nome já sugere, vem de estático, de parado, de repouso. Então, no equilíbrio estático, o objeto está em repouso, a sua velocidade é igual a zero. Tá? E a gente tem o chamado equilíbrio dinâmico, que é aquele em que o corpo está em movimento, mas ele se move com velocidade constante. Nos dois tipos de equilíbrio, nós temos força resultante igual a zero. Tá? Falou em equilíbrio, independente de ser equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, a gente vai ter a força resultante nula, força resultante igual a zero. Ok? Então, a primeira lei, ela nos leva a justamente essa situação de equilíbrio, porque ela fala justamente dessa condição, né, que ou não há forças agindo sobre o corpo, ou a resultante delas é igual a zero. Então, quando a primeira lei de Newton ela é válida, a gente diz que a gente tem uma situação de equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser estático, o corpo pode estar parado, ou dinâmico, e aí ele vai estar em um movimento retilíneo uniforme, né? Com velocidade constante. Movimento esse que a gente ainda vai estudar aí mais na frente. Ok? Então essa foi a nossa primeira lei de Newton. Continuando, a gente vai falar agora da terceira lei, que é o princípio da ação e reação. Então eu coloquei aqui algumas situações para a gente analisar o seguinte. Quando o jogador dá um chute numa bola, né, ele aplica uma força sobre essa bola para fazer com que ela entre em movimento, mas essa bola reage e aplica uma força sobre o pé do jogador. Tá? Então eu tenho uma força agindo na bola, outra força agindo no pé da pessoa. Então eu digo que a pessoa aplicou uma ação sobre a bola e essa bola reagiu aplicando uma reação sobre o pé da pessoa. Outra situação aqui, é quando a bola, a gente pode até ver nessa imagem, né, quando a bola bate na cara do jogador, tanto a cara do jogador sofre deformações, indicando que a bola aplicou uma ação sobre a cara dele, quanto a bola também está sendo deformada, indicando que houve uma ação, uma força da cara do jogador sobre a bola. Tá? Então, nesse caso, né, nessa lei, o Newton ele afirma que não existe uma força isolada, ou seja, sempre quando um corpo aplica uma força sobre o outro, esse outro vai reagir e aplicar uma força sobre o primeiro. Uma dessas forças é a ação, a outra é a reação. Tanto faz quem vai ser a ação, quem vai ser a reação. Por exemplo, no caso do jogador aqui, eu posso dizer que a força sobre a bola é a ação e que a força sobre o pé é a reação, ou vice-versa. Tá? Isso tanto faz, isso não tem uma ordem para ser seguida com relação a isso, não. No caso aqui da bola na cara da pessoa também, eu posso dizer que a força que está aqui sobre a bola é a ação, e a força que está sobre a cara da pessoa é a reação. Tá? Então, isso aqui tanto faz, né? Quem que vai ser a ação, quem que vai ser a reação, não existe uma regra para seguir isso não. O que é importante a gente observar, o que a gente entender aqui, sempre as forças vão existir aos pares, ou seja, a toda ação corresponde uma reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo B reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo módulo, ou seja, essa força vai ter o mesmo valor, de mesma direção, mas sentido contrário. Tá? Então, as forças ação e reação, elas aparecem sempre aos pares. Né? A toda ação corresponde a uma reação igual ao contrário. Então, são forças que vão ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Importante a gente observar aqui, aproveitando essas imagens, pessoal, que é o seguinte, a gente tem a ação agindo num corpo, no caso aqui do jogador, a ação está sobre a bola, né? E a reação está sobre a pessoa. Então, a ação age em um corpo e a reação em outro. Aqui
na segunda imagem, da bola batendo na cara do jogador, a ação está sobre a bola e a reação está sobre a cara da pessoa. Então a gente tem forças que têm o mesmo valor, elas são iguais em modo, que estão na mesma direção. Se a ação está na horizontal, a reação está na horizontal. Elas têm sentidos contrários, né? Uma vai agir para a direita, outra para a esquerda, e, além disso tudo, elas agem em corpos diferentes. Então, elas jamais vão se equilibrar. Tá? Uma dúvida que sempre surge aí, muitas vezes a gente encontra afirmações dizendo isso para testar a nossa atenção, né? Será que, como são forças que estão na mesma direção, agem em sentidos contrários e que têm o mesmo valor, será que elas vão se equilibrar? Será que elas vão se cancelar? A resposta é não, tá? Porque elas agem em corpos diferentes. Então, forças de ação e reação, elas não se equilibram, porque a ação age em um corpo e a reação age em outro corpo diferente. Ok? Então, essa é a nossa terceira lei. Aqui a gente tem algumas aplicações. Quando uma pessoa dispara uma arma de fogo, ela sente um arranque se ela tiver, como a imagem ilustra aqui, sobre um patins, algumas rodinhas que diminuam o atrito dessa pessoa com o solo. Na hora do disparo, a bala aplica uma força sobre o projétil, empurrando ele para frente, e esse projétil reage e empurra o atirador para trás. Então, tem a ação sobre o projétil, a bala, que foi acelerado para frente, e a reação sobre o atirador, que foi acelerado para trás. Ação no projétil, reação na pessoa, agindo em corpos diferentes. Segundo exemplo, quando a gente anda, devido à força de atrito entre os nossos pés e o solo, a gente aplica uma força empurrando o solo, o chão, para trás, no caso aqui está chamando de ação. Esse chão reage e empurra a gente para frente. Então a gente só consegue andar graças ao princípio da ação e reação. Quando não existe atrito, a gente não consegue aplicar a força sobre o solo, a gente ficaria deslizando no mesmo lugar. É o que acontece com os carros quando eles atolam. Ele não há atrito, não tem como ele aplicar a força de ação sobre a terra e, consequentemente, se não tem ação, não vai ter reação. Então a gente anda aplicando uma ação sobre a terra, terra, reage e aplica uma reação sobre a gente. Novamente, ação e reação agindo em corpos diferentes. Aqui uma outra ilustração, o barco, o motor dele empurra a água para trás, ação. A água reage e empurra o barco para frente, reação, também forças agindo em sentidos, mesma direção, sentidos opostos e corpos diferentes. E uma última situação aqui, que é a situação dos foguetes. Essa situação do foguete é muito interessante porque muitas vezes a gente pensa que os foguetes eles dependem da atmosfera para subir. Então aqui a gente vai ver que na verdade não é bem assim. Como que o foguete ele consegue subir? Quando ele queima o combustível lá no seu interior, o motor aplica uma força expelindo os gases resultantes dessa queima, que seria essa setinha aqui. Então, para expulsar esses gases resultantes da queima do combustível, o motor aplica uma força sobre eles, e aí, se o motor está aplicando uma força sobre esses gases, expelindo-os para fora do foguete, esses gases vão reagir e aplicando uma reação sobre o foguete, empurrando ele em sentido oposto. Então, eu tenho a ação nos gases, o motor aplica a ação sobre os gases reagem e aplicam a reação sobre o motor, fazendo com que o foguete suba. Então, esses foguetes de lançamento de satélite, essas naves espaciais, essa coisa toda que consegue voar lá no vácuo, onde não tem atmosfera, eles funcionam desse tipo, eles não dependem da atmosfera, tá? Porque aí a força vai estar sendo exercida, ou as forças de ação e reação, elas vão surgir entre interação entre foguete e gases expelidos da queima do combustível que está dentro dele. Então, ele não precisa do gás da atmosfera. Tá? Então, os foguetes eles não dependem da atmosfera. Os aviões, com exceção do avião a jato, o avião a jato funciona com base nesse mesmo princípio aqui, foguete, mas os outros aviões aí, avião a hélice, esses sim dependem da atmosfera, que a hélice, o helicóptero, por exemplo, a hélice, claro que aí tem todo um princípio de aerodinâmica envolvido, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, o nosso objetivo é pensar na terceira lei. Então, esse avião, de alguma forma, ele consegue empurrar o ar da atmosfera num sentido, e esse ar aplica uma reação, ele reage a essa ação, a essa força,
empurrando o avião em sentido oposto. Tá? Então, esses aviões, aí, a hélice, o helicóptero, essa coisa toda, eles dependem da atmosfera, porque eles vão empurrar a atmosfera no sentido, ação, a atmosfera vai reagir empurrando eles em sentido oposto. Tá? Então, essa é a terceira lei. A toda ação corresponde a uma reação igual ao contrário. Essa reação vai ter o mesmo modo, vai ter a mesma direção, mas vai ter sentidos opostos. Além disso, age em corpos diferentes. Fiz um resuminho com essas características aqui, porque elas são muito importantes. Primeiro, as forças de ação e reação estão aplicadas em corpos distintos, portanto, nunca se equilibram. Guardem isso aqui, tá? Isso vai aparecer no exercício aí com certeza. As forças de ação e reação jamais se equilibram. Segunda característica, não existe ação sem reação. Se eu aplico uma força sobre um corpo, esse corpo reage com uma força igual ou contrária sobre mim. Não existe uma independente da outra. As forças sempre aparecem aos pares. Terceira, as forças de ação e reação têm sempre a mesma intensidade, o mesmo valor, mesma direção, sentido oposto, que a gente já falou. E a última, são sempre forças de mesma natureza. Por exemplo, se a ação é uma força gravitacional, a reação também vai ser uma força gravitacional. Se a ação é uma força magnética, a reação também vai ser uma força magnética. Então, elas sempre terão a mesma natureza. Ok? Então, as duas primeiras leis são leis teóricas, né, associadas aí ao movimento dos corpos. A segunda lei, né, é a última que a gente vai falar, o Newton, para chegar nessa segunda lei, ele analisou o seguinte. Primeiro, ele pegou aqui um bloquinho de massa m, tá? E aplicou sobre esse bloquinho de massa m forças com intensidades diferentes. Foi aumentando o valor da força. Ele observou que, à medida que ele aumentava o valor dessa força, ele aumentava também a aceleração que o corpo adquiria. Então, aqui nessa força F, o objeto adquiriu uma aceleração A. E essa aceleração A, ela tinha a mesma direção e o mesmo sentido da força. Quando ele duplicava, por exemplo, o valor desse F, a aceleração também era duplicada, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. Quando ele triplicava o valor da força, ele triplicava o valor da aceleração, mantendo também a mesma direção e o mesmo sentido. Depois ele fez o seguinte, ele pegou uma mesma força agindo sobre um mesmo bloco, uma mesma força agindo sobre blocos de massas diferentes. Aqui um bloco de massa M1, bloco menorzinho, aqui embaixo um bloco de massa M2, já com uma massa maior um pouquinho, e aqui um bloco de massa M3 com uma massa maior ainda. Ele observou que, mantendo a força constante, mas aumentando as massas, a aceleração ela ia diminuindo. Então aqui, quando ele aplicava uma força F nesse bloco de massa M1, ele adquiria uma aceleração A. Se ele duplicasse a massa, ele observou que a aceleração era reduzida pela metade. Se ele triplicasse a massa, essa aceleração era reduzida à terça parte. Tá? Então, fazendo esses experimentos, o Newton concluiu o seguinte. Primeiro, a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Quando eu aumentar a força, eu aumento a aceleração na mesma proporção. Se eu duplico a força, eu duplico a aceleração. Se eu triplico a força, eu triplico a aceleração e por aí vai. E a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior é a massa, menor é a aceleração. Então, se eu duplico a massa mantendo a mesma força, a aceleração é reduzida à metade. Se eu triplico a massa, eu reduzo a aceleração a terça parte e por aí vai. Então, foi fazendo esses tipos de experimento que ele chegou a duas conclusões, ou a essas conclusões que eu acabei de destacar. A massa é uma medida da inércia do corpo, ou seja, ela mede a dificuldade que esse corpo oferece em alterar o seu estado de movimento. Tá? Então, uma das definições, ou a definição mais precisa que a gente tem para a massa é justamente essa, é a medida da inércia do corpo. Ela mede o quanto que o corpo oferece dificuldade em estar alterando o seu estado de movimento. Então, com base nisso, quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua inércia e menor vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir. Então, analisando esses estudos, né, que ele fez, ele chegou na expressão matemática da lei dele. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? Aqui cabe um Rzinho ali, tá? Aqui a gente poderia acrescentar um R, a força resultante, porque é igual a massa vezes a aceleração.
Tá? Então a gente pode observar que a aceleração ela é diretamente proporcional à força que provoca essa aceleração. Se eu aumento a força, eu aumento a aceleração na mesma proporção. Além disso, essa aceleração vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Ok? Então aqui, essa seriam os estudos, né, que levaram a se chegar na segunda lei de Newton. Aqui eu coloquei a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, abreviado PFD, princípio fundamental da dinâmica, que muitas vezes a gente vai encontrar dessa forma, segunda lei ou princípio fundamental da dinâmica. Então, a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. É o que a gente acabou de falar ali. Então, aqui eu tenho uma situação em que uma pessoa aplica uma força sobre um objeto de massa m. Esse objeto, essa força vai produzir uma aceleração A, né, que obedece à segunda lei de Newton. E aí, pessoal, um detalhe, um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: toda vez que a gente for usar essa segunda lei, todas as unidades precisam estar no sistema internacional, ou seja, a massa precisa estar em quilogramas, a aceleração precisa estar em metro por segundo quadrado e a força precisa estar em newtons. A aceleração dificilmente vai vir em outra unidade que não seja o metro por segundo ao quadrado, mas a massa pode aparecer em gramas, e a gente vai ter que transformar, e a força, em alguns poucos casos, pode aparecer em kgf. E a gente vai ter que usar aquela relação que a gente aprendeu lá numa aula para trás, aí, que um kgf é igual a 10 newtons. Mas são casos mais raros. A transformação mais comum que a gente vai encontrar pela frente aí é essa daqui. É transformar a massa, que às vezes aparece em gramas, a gente tem que passar para quilogramas. Ok? Então essas são as três leis de Newton, as três leis do movimento que a gente tem aí. O princípio da inércia, né? A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, que fala que na ausência de forças, ou quando a resultante delas é igual a zero, o corpo tende a manter o seu estado de movimento. Se estiver parado, continua parado. Se estiver em movimento, continua em movimento retilíneo forte. A terceira lei, princípio da ação e reação, que fala que as forças aparecem sempre aos pares. Né? A toda ação corresponde uma reação de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. E a ação e reação jamais vai se cancelar porque elas agem em corpos diferentes. E a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, que fala que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força que age sobre ele. Né? Então, a expressão matemática seria essa daqui, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ok? E a gente tem uma última aplicação, né, dessa segunda lei, que é a seguinte, que é a força centrípeta. Né? A força centrípeta é o seguinte, é uma força que age sobre corpos que descrevem trajetórias circulares. Então, toda vez que um corpo está descrevendo uma trajetória circular, existe uma força agindo sobre ele para fazer com que ele consiga descrever essa trajetória circular. No carro, quando faz uma curva, por exemplo, o atrito entre os pneus e a pista desempenha o papel de força centrípeta para fazer com que ele consiga descrever a curva. Então, aqui eu coloquei uma situação que é a seguinte: vamos imaginar que uma pessoa esteja segurando uma pedra, né, amarrada aí por um barbante, e que ela vai girar essa pedra amarrada por esse barbante. Então, esse corpo vai passar a descrever uma trajetória circular, considerando aqui o sentido horário. Tá? Então, como a gente já falou lá atrás também, o vetor velocidade ele é sempre tangente aqui à trajetória em cada ponto. Então, eu tenho aqui essa pedra girando, né? Eu tenho a velocidade v tangenciando a superfície em cada ponto. Então, se eu tenho o corpo descrevendo uma trajetória circular, existe aqui uma força centrípeta. Ela recebe esse nome porque ela aponta para o centro da trajetória, esse vetorzinho que eu estou desenhando aqui. Tá? Então, uma força centrípeta que é responsável por fazer com que esse corpo descreva essa trajetória circular. Essa força centrípeta nós vamos chamar de FCP. E como que a gente vai calcular essa força centrípeta? Bom, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante nesse caso aqui é a força centrípeta e a aceleração que aparece no movimento circular é a aceleração centrípeta, que a gente viu também numa aula anterior aí. Então, se a gente troca esse ACP, que é a aceleração centrípeta, pela expressão dela, pela forma que nos permite calcular a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, a gente chega nessa fórmula aqui da força centrípeta. Força centrípeta é a massa vezes. Quem que é a aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividida pelo raio.
Tá? Então, quando a gente tem um corpo escrevendo uma trajetória circular, vai agir sobre ele uma força centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória em cada ponto, para fazer com que ele descreva essa trajetória circular. Ok? Então, aqui, uma aplicação direta da segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, para a gente chegar aí na expressão matemática da força centrípeta. Bom, pessoal, então essa foi a parte final do nosso volume 1, tratando aí das leis de Newton, né? As 3 leis. A gente vai ter oportunidade de falar sobre elas futuramente, né, em outras partes aí do nosso curso. Nesse momento é uma introdução, uma apresentação das 3 leis mesmo. Mas futuramente a gente vai voltar a falar sobre elas aí. Então é isso, né? Um abraço a todos e até a próxima.